Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, ou coloque aqui no telão, rapidinho, os irmãos puder. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Eu vou correr aqui pelo tempo. E nós vamos falar sobre família. Obreiro, família. Mas quando falo obreiro, família, o homem, né, em si, o chefe da casa e a família. E quando fala só o homem, não quero dizer também só o homem, mas a mulher e a família. Glória a Deus, a nossa responsabilidade com a família, né? O nosso papel com a família. 1 Timóteo capítulo 3, quem achou, diga amém. Vamos aí rapidinho. Eu vou contar até 3, vamos ler, irmãos, 5 versículos, amém? Os 5 primeiros versículos. 1, 2, 3. Essa. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, nos dê graça. Fala conosco nesta noite, Senhor, nesta manhã, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor Deus, para que eu possa entregar aquilo, ó Deus querido, que Tu já colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Quando você fala de família, pastor falando de família, mas pastor tem muita autoridade de falar de família, e a maioria dos ensinamentos que eu ouvi sobre família foi do pastor Edmarcos, a maioria de família, casal, inclusive de livros, né? Tem o livro do pastor, que eu já me alimentei dele algumas vezes. Mas quando se fala de família, se fala de uma certa responsabilidade, né? Porque família é algo que está na mira do diabo. Está na mira. O pastor Cordeiro, quando estava pregando aqui, você viu que no finalzinho aqui, ele estava orando para o casal, que é a família. Porque família está na mira. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Tempos difíceis. Eu atendo algumas pessoas, né, empresário, tem família, e eu acabei adquirindo alguma experiência nessa área, porque é um assunto que eu sempre gostei muito, e eu estudei muito essa questão dessa área, essa questão emocional, o espiritual, e entender que é importante ressaltar a importância da família, principalmente na vida ministerial de um obreiro, de um chefe da casa, né? Por quê? Porque nós vivemos em sociedade de cobrança, sim ou não? Sociedade de cobrança. Eu não vou pregar aqui não, tá? Vou trazer aqui um estudo mesmo que eu preparei para vocês aqui, em relação a isso. No entanto, irmãos, quem mais se dá, mais é? Então, quando mais você tem, mais você será cobrado. E o obreiro, ele é cobrado, sim ou não? O obreiro, ele precisa saber administrar bem o seu tempo. Ele precisa aprender a cuidar corretamente da sua esposa, cuidar dos seus filhos, porque na verdade o homem, ele é o quê? Diga assim, o chefe da casa. E como pode o chefe abandonar sua tarefa? Se você abandonar sua tarefa, o que acontece? Alguém vai fazer. Quem irá fazer? Então existe um certo cuidado aqui, porque o diabo só precisa de uma brechinha. E hoje, nessa manhã, eu quero ser bem claro com vocês aqui, trazer esse estudo. Eu espero trazer essa clareza, essa reflexão, porque nós precisamos melhorar muito, falta muito para ficar bom, né? E nós estamos vivendo tempos difíceis, e acredite, as coisas ainda vão piorar. Porque muitos casamentos, infelizmente, estão indo, irmãos, de água abaixo. E nós vemos aqui, Cordeiro comentou aqui, um casamento aí que está com problema, porque muitos estão assim. Na hora que ele comentou isso aqui, eu pensei que ia ser mais casal, vim para frente. Pronto, vai sair um bocado de casal para frente. Porque muitos casamentos estão indo de água abaixo. Porque entenda, relacionamento, é isso que eu quero trazer para vocês, estou fazendo essa introdução, e quero trazer essa responsabilidade já para vocês, qual é o nosso papel. É um desafio, é uma administração.
Os casamentos eles estão indo de água abaixo. Os filhos, pode perceber, eles estão deixando a igreja. Filhos de obreiros estão caminhando para o mundo. Está indo. O inimigo, o diabo, ele só precisa de uma pequena brecha. O diabo não precisa de muita coisa. Não é não, Cordeiro? O pastor Cordeiro sabe disso. Precisa, pastor Miguel? Precisa só de uma coisa pequena. Às vezes a gente deixa a coisa tão fácil para o diabo entrar dentro de casa. Tão fácil. E o diabo não precisa de muita coisa, minha irmã. O diabo não precisa de muita coisa para destruir famílias. Ele precisa de uma pequena brecha. Por isso o servo de Deus, ele deve ter o tempo correto para conversar com a sua esposa, dialogar, né, vamos dizer assim, com o seu esposo. Assuntos sobre relação íntima do casal. Assuntos sobre a administração do lar. Assuntos sobre a boa educação bíblica dos filhos. A gente tem que ter esse tempo. Nós precisamos tirar esse tempo para conversar. Nós precisamos tomar alguns cuidados de não fazer vista grossa. Porque depois, muitas vezes, quando você vai ver, já é tarde demais. Quando você vai ver, o seu casamento já está frio. Quando você vai ver, seu filho já está distante. Quando você vai perceber, você acha que é tudo normal e não faz mal, que as coisas estão assim mesmo. Quando você vai perceber, você está distante como pai. Você não está fazendo mais o papel de pai. Entenda, papel de pai é diferente de papel de amigo, viu? Sabia disso? A gente tem que ser amigo como pai. Como eu falei para vocês, tem um lado que eu estudo muito, a questão da psicologia. Eu voltei muito para esse lado do estudo emocional, da família em si, que é o relacionamento um com o outro. E as pessoas confundem isso, pastor. Confundem ser pai e ser amigo. Você tem que ser amigo do seu filho? Sim. Sim ou não? Mas acima de ser amigo, você precisa ser pai. Tem gente mais amigo do que pai. Tem mãe mais amiga do que mãe. Ela é muito amiga, mas não é mãe. O índice de amizade está mais alto e é ao contrário, isso é uma inversão de valores. O pai sempre tem que elevar mais do que a amizade. Olha só, você tem que ser um bom pai, aí ser amigo. Ser uma boa mãe, e aí ser amiga. E não ao contrário. Se seu índice de amizade for maior do que a sua responsabilidade de pai, está errado. Se seu índice de responsabilidade for maior do que a sua responsabilidade de mãe, totalmente reprovado. E é isso que você precisa entender. Como que eu me relaciono com o meu filho? Como que eu me relaciono com a minha filha? Como você vai se relacionar com os seus filhos? Como pai, como mãe. E é isso que a gente vai falar aqui. Provérbios 22:6, põe aí. Provérbios 22:6, bem conhecido, né? Provérbios 22:6. Quem lembra? Instrui a criança, o menino, né? O caminho que se deve andar. Por quê? Porque quando envelhecer, não desviará dele. E aí está cheio de pai, mãe, sendo muito amigo de criança, dos filhos criança ainda. E não está sendo pai. Você vê no mundo como que é? Como os pais são amiguinhos das crianças? Deixa o filho fazer o que quer? Brinca junto. É legal brincar junto, né? Mas tem que tomar cuidado para não extrapolar. Emocionalmente, a nossa mente, ela não sabota. E as crianças, ela está em uma formação de personalidade. De 0 a 12 anos ali, ela tem uma formação de personalidade. Tá? Temperamentos, que ela já nasce. Tem alguns temperamentos que são genéticos. Não dá tempo de falar disso aqui agora. Mas só para vocês entenderem. Então, a forma que você se apresenta para o seu filho, é a forma que você é para ele. O jeito que você brinca com ele, é o jeito que você é para ele. Ele vai crescendo, ele vai sempre te enxergar daquele jeito. Se você for uma pessoa muito grossa, rude, ele sempre vai te ver assim. Por mais que você melhore lá na frente, mas sempre vai ter aquele negócio, meu pai é muito grosso, minha mãe. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, que seja notório a tua equidade diante de todos, né, dos homens. Equidade é equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio, irmão. Você não pode ser grosso demais, rude demais, mas não pode ser muito amigo. Sabia disso? Eu falo isso, irmão. Quando eu falo sobre essa questão de não ser muito amigo, tem alguns lugares que até escandaliza, viu? Se eu dou uma palestra dessa aqui lá no mundo, lá onde tem um monte de psicólogo, escandaliza. Escandaliza. Porque hoje faz o que quer, filhinho. Faz o que quer. E está desandando. Então ensinar a criança ainda funciona. Amém, irmãos? Uma criança apropriadamente ensinada, eu posso dizer assim mais, treinada, que é diferente de ensinada,
ela teme ao Senhor. Ela terá uma vida de sabedoria, de justiça como adulto. Se você treinar bem, se você mostrar. Eu vou te explicar aqui já já o que você vai fazer. E o obreiro ele deve ser exemplo da família. A esposa e os filhos devem afirmar que ele, obreiro, é homem de Deus. A sua esposa tem que olhar para você e dizer, ele é homem de Deus. Os seus filhos têm que olhar para você e dizer, você é homem de Deus. O meu pai é homem de Deus. O meu esposo é homem de Deus. Tem que afirmar isso. Agora a pergunta é para nós obreiros, homens do Senhor. Será que eles estão com essa perspectiva de nós? Será que a sua esposa pode olhar para você e dizer que você é homem de Deus? Seus filhos? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer como obreiro, que hoje é o RBO, né? Então o foco mais é obreiro. Então vale a pena lembrar, irmãos, que depois de Deus, depois de Jesus, depois do nosso Senhor, as melhores pessoas para avaliar a minha vida espiritual como chefe da casa, está ali a minha esposa. Depois de Deus, a melhor pessoa para avaliar você como chefe da casa, como homem de Deus, é a sua esposa. A melhor pessoa para me avaliar como homem de chefe da casa, como homem de Deus, são as minhas filhas hoje, que é a Carol e a Natália hoje. A melhor pessoa para te avaliar como homem de Deus, como chefe da casa, são os seus filhos, depois de Deus. Depois de Deus. E há muito tempo atrás, acho que foi o pastor aqui que comentou, não sei, mas é bem conhecido, vocês vão saber disso, bem conhecido, o pessoal sempre comenta sobre isso, né, que há muito tempo atrás, tem uma história de um menino, que perguntou para o pai, né, que era obreiro, né, pai, vamos morar na igreja? Por quê, meu filho? Porque aqui na igreja você é tão bonzinho, que na igreja você é diferente, que na igreja você é legal, né? Então, a mesma forma que você é na igreja, irmão, você tem que ser em casa, não tem jeito. Não adianta subir no púlpito, pregar um belo de um sermão, você que é obreiro, trazer um belo de uma pregação, uma boa pregação, o povo receber, pular, receber mesmo, quando em casa as coisas não estão indo muito bem. Então percebe a responsabilidade? É muita responsabilidade nossa, porque nós temos que tomar cuidado para não viver de palavras, e sim de atitudes. Por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente, da onde? Lá dentro da sua casa, do seu lado, da sua família, principalmente, negou a fé, e aí ele pega pesado, hein? Quando ele fala aqui, coloca lá, lembra lá onde está o Timóteo? 5,8, 1 Timóteo 5,8, olha que pesado isso aqui, ó. Ele fala, negou a fé, vamos ver se é nessa tradução aqui, ó. Negou a fé, e é o quê? Ele fala que é pior, ele não fala que é igual, o infiel. Ele não fala que é infiel, pastor Leonardo, ele fala pior. Mas isso aqui é muito pesado quando a gente pega essa letra, essa palavrinha. Ele está dizendo que se você não cuidar da sua casa, você é pior, você não é nem igual, nem na mesma régua está. É pior que uma pessoa que é infiel. Então se o obreiro do Senhor quer ter um ministério bem sucedido, abençoado, ele precisa fazer a obra de Deus com afinco, sim ou não? Claro, mas nunca pode esquecer da família que o Senhor deu. A família que você tem, que é a sua responsabilidade, foi Deus que te deu. Percebe? É a sua primeira igreja, é o seu rebanho. Glória a Deus. E tem gente assim, que não consegue cuidar do rebanho da casa, mas quer cuidar do rebanho de Deus. Tem muita gente assim. Está com a casa quebrada, família quebrada, mas está brigando para cuidar do rebanho de Deus. E eu tenho que ter esse senso, você precisa ter isso, porque tem alguma coisa errada aí. De repente é falta de oração, né, pastor Cordeiro? De orar, porque a oração, entenda bem, irmãos, a oração antes de mexer o externo, a primeira tem que mexer no interno. Não existe oração externa antes do interno. A oração ela toca por dentro. Primeiro ela mexe. A oração que tem resultado é aquela que primeiro sai de dentro de você, não é aquela de fora. É aquela que tem mudanças internas. Você mudou, as coisas vêm, o milagre acontece. Então se o obreiro do Senhor quer ser bem sucedido, precisa cuidar da família. E o que adianta ganhar pessoas, irmãos? Ganhar famílias, a gente vê isso aí. Ganhar família, ganhar pessoa para Jesus, e não sei o quê. É uma bênção, é bênção. Enquanto dentro de casa estão se perdendo. Eu preciso parar.
Eu às vezes quando eu dou conselho para o obreiro, eu falo, para um pouquinho. Você precisa ter um cuidado com a sua casa. Onde está seu filho? Onde está sua filha? Que a gente está correndo atrás das pessoas, isso é bom. A Bíblia diz que a gente tem que ir mesmo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Mas o teu filho também é uma criatura. A tua esposa é uma criatura de Deus. Não admita, minha irmã, meu irmão, perder seu filho para o mundo. Não admita perder seus filhos para o diabo. Passou, mas eu fiz a minha parte, amém. Continua fazendo, não desista. O que me choca muitas vezes é pai desistindo dos filhos. Então entenda bem aqui. Eu não estou dizendo aqui de pessoas que, claro, eu conheço muitas, homens de Deus, que o filho resolveu ir para o mundo e isso vai acontecer. É inevitável isso, é inevitável, isso pode acontecer. Porque ele tem a vida dele, ela tem a vida dela, você tem a sua vida. Só que você tem que ter a consciência que você fez a sua parte, sim. Mas você ao mesmo tempo não pode desistir dessa pessoa. Porque essa alma, além de ser sua filha, é uma alma valorosa para Cristo. E às vezes a gente fica correndo atrás dos outros, mas quando tem a oportunidade de falar de Cristo para o filho que desviou, para o filho que se afastou, a gente não faz isso. Prefere ser amiguinho. Prefere ser amigo. Prefere estar junto. Prefere apoiar as coisas que eles estão fazendo errado. Para achar que isso vai atrair. Não é assim que você atrai. Não é assim que você ganha o seu filho. Entenda bem. Nós não temos poder de convencer ninguém. Sabe por quê? Porque somente quem convence do pecado. O que você pode fazer? Agora você tem que saber falar. Quando eu falo em falar, em ganhar, como você fala para uma pessoa do mundo? Você não ama essa pessoa quando você vai evangelizar? Porque quem sabe evangelizar, sabe como que é. Quem evangeliza sabe, né? Você ama a pessoa. Você demonstra carinho para essa pessoa, sim ou não? Você não demonstra, sim? União, pode ir comigo. Gosto. Você é meu amigo, conte comigo, rapaz. Precisava, vamos para a igreja junto. Você não fica forçando ele, sim ou não? Agora o erro é você querer forçar o seu filho, a sua filha. Entenda isso. Então tudo tem uma estratégia, é relacionamento. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que você chegue aqui agora, você tem que ir para a igreja, não sei o quê. Não é isso. Aí você acaba tudo. É da mesma forma, irmão, que você faz com o pessoal lá do mundo, com tanto amor, e está esquecendo o seu do lado. Trata com tanto carinho, com medo, com a pessoa do mundo, com medo assim de faltar respeito, com medo de ser grosso, com medo de ser arrogante. Mas com seu filho você fala de qualquer jeito? Não. Mas ao mesmo tempo demonstre que você ama ele, que precisa dele no céu com você. Você tem que querer isso. Os seus filhos, a sua família não pode sair do seu joelho, não pode. Toda oração, todas as vezes que você orar, seja por qualquer coisa, seja uma enfermidade, ore pela sua família, apresente a sua família. Então é preciso avaliar essas atitudes em relação a esse assunto, que é de suma importância para o nosso ministério. De suma importância, eu não posso desistir da minha casa, do meu lar. Agora, será que você, como obreiro do Senhor, pode dizer isso? O que, por exemplo, Eucana disse para Ana, né? O que Eucana disse para Ana? Quem lembra? Pô, Aninha, não sou melhor do que 10 filhos para você. Agora, será que você, como obreiro, pode dizer isso para sua esposa? Quando está passando um problema? Ô, meu amor, eu não sou melhor do que esse problema aí? Percebe? Tem coisas que a gente tem que pegar alguns versículos vagos ali e trazer para ver como que eu estou como esposo, como esposa, né? Ou ainda poder até dizer que está enquadrado no que Paulo disse lá em Efésios 6:4. Coloca 6:4, coloca ali. Será que a gente está enquadrado nisso? Efésios 6:4. Pais, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criar na doutrina e na demonstração do... Então a comunhão com Deus é necessária, mas a harmonia, irmão, com a família também é. Você precisa aprender a se comunicar dentro de casa. É isso que eu quero falar com vocês aqui rápido. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Nós precisamos aprender a entender a pessoa que nós convivemos. Você tem que aprender a entender o seu filho, a sua filha. Você precisa entender a sua esposa. Esposa, você precisa entender o seu marido. E existe como entender? Claro que existe. A comunhão com Deus ela é muito necessária. Mas a harmonia do lar, irmãos, a harmonia com a família também é. E o que eu pretendo deixar claro aqui é a responsabilidade com a família, que na verdade é uma obra primária de Deus. E infelizmente muitas pessoas estão deixando de lado. Em toda a história bíblica, o propósito de Deus sempre foi o quê?
que os lares fossem verdadeiros ambientes, glória a Deus, que honrasse o nome dEle. Toda história bíblica, sempre foi o desejo de Deus, que a nossa casa, que todos os lares, pastor Cordeiro, fosse ambiente que honrasse o nome do Senhor. E a pergunta é, o seu lar está honrando o nome de Deus? O seu lar, não estou dizendo você, mas o seu lar está honrando o nome do Senhor. Leia com atenção, irmãos, aqui, ó, Timóteo 3, vamos aqui, ó, rapidinho, 3, 4 e 5, ó, com atenção, ó, Timóteo 3, capítulo 3, versículo 4 e 5, ó, que governe bem a sua própria casa, que governe bem a sua própria, olha aqui, ó, própria, não dos outros. Está cheio de gente querendo governar a casa dos outros, mas não governa a sua. Percebe uma palavra aqui importante? Própria, pastor Euclides. É a sua própria casa. Tendo seus filhos sujeição com toda modéstia. Não precisa ser fanático, não precisa ser doido, mas também não precisa ser desandado. É com toda modéstia. E você tem que exigir dele essa modéstia. Você pode conversar. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado. Será que consegue? Cuidado. Ou cuidar da igreja de Deus. Será que a gente consegue? A nossa convivência familiar, irmão, ela é observada. Você sabia disso? Principalmente nós como obreiros. Acho que aqui a maioria, aqui todos, né? 99% são obreiros, acredito. Ou se não todos. Mas a nossa convivência familiar, ela é observada e deve servir de modelo para os membros e congregados da igreja. Nós precisamos servir de modelo. Esse negócio assim, não estou ligando, não preocupo que os outros falam, não, está errado. Se está errado, você está escandalizando. Você precisa ser modelo como diácono, como cooperador, você precisa ter uma família modelo, ser modelo, como presbítero, como pastor, como evangelista. Nós precisamos ser modelo para aqueles que estão observando. Se eu tenho que olhar para você, pastor Clive, é benção, pastor Clive, é benção, pastor Alex, é benção. É isso. Eu preciso ser modelo. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, como que eu cuido da casa do Senhor? Que autoridade eu tenho de ensinar sobre família? E nós precisamos dessa autoridade. Eu acredito que sobre família, esse assunto que eu estou falando aqui agora, é um assunto que todos nós deveríamos ter essa autoridade, buscar essa autoridade. Tem que buscar. Para aconselhar. Para aconselhar. Diga assim, eu sou a média das pessoas, das coisas que eu vejo, das coisas que eu ouço. Ponto, segura aí. Você é a média das pessoas, você é a média das coisas que você vê, você é a média das coisas que você ouve. Ponto. O que é isso, pastor Cláudio? Eu não sei como está o seu casamento, mas você é a média dos casamentos que você anda. Sabia? Você é a média dos amigos que você está convivendo no trabalho, vizinho, mesmo família. Tem família que eu distanciei, família próxima a mim assim, ó, que eu distanciei, que é quebrado, está quebrado. Espiritualmente vai me quebrar. Porque nós sempre vamos ser a média em qualquer área da sua vida. Se você quer melhorar, você tem que andar com pessoas que estão igual ou melhor que você. Quer melhorar no casamento? Busque pessoas que estão bem no casamento. Quer melhorar espiritualmente? Busque pessoas que estão bem espiritualmente. Isso é natural. Irmão, isso é natural. É como se você... Quem é de Minas Gerais aqui? Minas Gerais. Minas. Eu gosto muito de Minas. Por isso eu uso o exemplo de Minas, que Minas é um tal de trem, né? Não é isso? Uai. Fica lá um mês só. Não precisa nem ficar muito. Você volta falando trem. Porque você é a média. Você acaba trazendo isso. E essa energia vem quando você convive também com pessoas. Nós somos a média, segundo a psicologia, segundo alguns eruditos, das 5 pessoas que nós andamos. Olha só. Aí você para e pensa, com quem que eu estou andando? Com quem que eu estou andando? O que que eu ando ouvindo? O que eu ando vendo? É por isso que novela é uma maldição. É, porque você está vendo traição o tempo todo, vai ter média na sua casa. Você atrai isso. É média, vai ser natural. É um fluxo. E ele funciona tanto como a lei da gravidade. Sabe a lei da gravidade? Se eu jogar essa carteira aqui, ó, gravidade, ó, caiu. Esse fluxo da atração, da semeadura, ele funciona tanto como uma lei da gravidade. Você só precisa entender que ele funciona. Que tudo que você coloca foco expande, você atrai. Então se você ouve muito a mesma coisa, você vai trazer isso para a sua vida. Percebe isso, amém, irmãos? Então cuidado também com quem você anda. Então porque se nós não cuidarmos da casa de Deus, aliás, se nós não cuidarmos da nossa casa, como eu vou cuidar da casa de Deus?
Porque é a minha e a sua responsabilidade cuidar das coisas de Deus. Eu vou falar aqui agora, irmão, sobre 4 pontos que eu separei aqui agora, e aqui eu entro na mensagem. 4 pontos importantes, que eu quero, se você quiser anotar, você anote depois alguma coisa. Mas 4 pontos importantes aqui sobre o obreiro e o lar. O obreiro e a esposa, o obreiro e o filho, e o obreiro e o ministério. Fica só atento nisso aqui, porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, que às vezes vem na hora. Do jeito como a gente faz então para melhorar nisso. Porque tudo é comportamento, tudo é relacionamento. A forma que eu falo, o jeito que eu vou agir. Pessoas são diferentes, sim ou não? Repita comigo assim, ó. Os homens. A minha esposa é diferente. Esposa, diga assim, o meu esposo é diferente. Irmãos, nós somos diferentes um do outro. Nós aprendemos a conviver um com o outro. Aprendemos. Mas nós somos diferentes. Olha só que desafio. Olha como isso é desafiante. Você foi criado com uma família, ela foi criada com outra. Ela teve um pai, uma mãe, ou a pessoa que criou ela diferente. Você teve um pai ou uma mãe diferente. Teve paradigmas, crenças, teve uma educação diferente. De repente até estudou na mesma escola. Mas conviveu num lar diferente, sofreu coisas diferentes. Então as pessoas são diferentes, sim ou não? E a gente fica uma bobeira exigindo que a pessoa tem que ser igual, que ela tem que gostar de você do jeito que você é. Não. Você tem que mudar para ela gostar de você. E mulher, a mesma coisa, você tem que mudar para ele gostar de você. É isso, pastor? É. Porque, irmão, conquistar uma pessoa, sempre uma pessoa diferente na rua é muito fácil. O difícil é conquistar a mesma pessoa todos os dias, todos os meses, todos os anos. É isso. Esse é o desafiante. Porque esse negócio de um homem fica com uma mulher, outra mulher fica com um homem, conquistar uma pessoa diferente todos os dias é fácil. O desafio é conquistar a mesma pessoa todos os dias, todos os meses, todos os anos. E isso é desafiante. Sim ou não? Você conquistar a pessoa todo dia. Então eu tenho que entender como que eu faço para conquistar. Eu tenho que entender a linguagem. Que a gente fala assim de dar presente, né, nos encontros de casal. Eu já dei muitas palestras de casais. Eu sempre falei muito sobre isso. Mas eu quero me atentar o porquê disso. Mas vamos pro primeiro ponto aqui. Diga assim, o obreiro e o lar. O lar do obreiro, amor, deve ser lugar de bênção e satisfação. Amém? Por que isso? Porque o lar, quando fala o lar, é você, a sua esposa e seus filhos. Entenda isso primeiro, tá? Esse é o primeiro ponto. Então o que é o lar? Diga assim, eu. A esposa, diga esposa, esposa, esposa. Eu, minha esposa, meus filhos. Esse é o meu lar. Amém? O lar é a sede do desenvolvimento, onde se trata o futuro do grande patrimônio, o maior patrimônio que você tem, que é a família. E a família, o seu maior patrimônio está na sua responsabilidade, que é a sua família, é o maior patrimônio. Então, para você entender essa questão do lar, o obreiro ele deve estar sempre bem-humorado. Esposa deve estar sempre bem-humorada. Puxa, aí é um desafio. Como que eu vou estar sempre humorado? Aí é o desafio dentro do lar. E é isso que eu gosto que eu estudei muito, essa questão do lado emocional, que é o lado direito da nossa mente. Porque o lado esquerdo é o lado mais da razão, que pensa, que fala sem pensar. Sabe aquele negócio? Existem os temperamentos, né? Tem um sanguíneo, que é aquele que fala bastante. Eu não vou falar sobre temperamento, que já falei muito sobre isso. Mas numa outra hora a gente vai falar mais sobre isso. O sanguíneo que fala, sabe aquela pessoa que gosta de conversar? Fala dentro de casa, dentro do lar. Existe o fleumático, que é mais quietinho. Ouve mais, tá bom. Já vou, tá bom. Existe o melancólico, que você só fala assim, gritando, não sei o quê. E existe o colérico, que fica mandando, tem que fazer isso ninguém faz, e não sei o quê. É o colérico. Então, dentro do lar, você imagina essa administração, essas pessoas com temperamentos diferentes convivendo juntos. Então, é nossa responsabilidade manter um bom humor. Como que eu faço isso? Vem aqui comigo para vocês entenderem, viu, irmãos? Que é importante, já eu vou terminar, eu tenho mais meia hora ali. Eu preciso ter diálogo dentro de casa. Você tem que entender você tem que entender um pouquinho qual que é o temperamento da sua esposa, para você entender quais são as falhas dela, quais são os pontos críticos dela. E o momento que ela está triste, que é o momento que ela não está afim de falar, que ela está mal-humorada. Vocês conseguem ver isso ou não?
Não tem momento que está assim? Não tem dia que parece que a esposa está radiando? Principalmente quando compra um sapato novo. Não tem momento que a esposa está mais... Está pesado? As esposas... É assim também com os irmãos? Não tem momentos que os irmãos estão radiando. Pô, legal, tá feliz. E às vezes vocês falam um negócio e já fica triste. Ou momentos que eles estão mais mal-humorados. É por causa do trabalho, por causa da igreja, ou alguma coisa, alguém falou coisas para eles. Sim ou não, as irmãs? Claro, é normal. Só que nesses momentos, aonde que a gente trabalha? O diálogo, o conflito. Entenda isso, irmão e minha irmã. Há momentos que um dos dois tem que dar um passinho para trás. Tem que ter esse relacionamento, vocês têm que combinar isso. E a melhor forma de combinar isso é quando vocês estão bem. Por isso que tem que ter diálogos. A melhor forma de combinar o passinho para trás é quando vocês estão bem. Às vezes eu viro e mexe, eu e minha esposa conversando, né? Falo, amor, quando você vê que eu estou assim, me ajuda aí, me dá um conselho. E aí pede conselho. Nos momentos que vocês estão bem, porque às vezes a pessoa quer conversar esses assuntos, quando tem um ou outro ruim. Ou não está bem naquele dia. Que é natural, nós somos seres humanos. Seres emocionais. Amém, irmãos e irmãs? Então tem momentos que vocês têm que parar e falar assim, vamos conversar. Ó, quando você vê que eu estou muito assim, que eu estou com problema no trabalho, porque tem gente que não fala do trabalho para a esposa. E é bom falar, é bom você repartir, ou melhor, partilhar os seus problemas, e não no dia do problema, né? Mas é bom antes do problema falar, olha, tem momentos no meu trabalho que acontece isso, acontece aquilo. Se você vê, meu amor, que às vezes eu estou muito assim, cara, sabe, me deixa sozinho, porque às vezes eu preciso pensar, ou me ajuda, me dá um conselho. Se você vê que eu estou grosso, sabe assim, eu falei alguma coisa que você não gostou, sabe, me corrija ali com educação, porque se corrigir também com grosseria, dá conflito, sim ou não? Principalmente se for temperamentos coléricos, os dois coléricos, né? Os dois que mandam, dá muito conflitos. Então essa conversa tem que ser antes do conflito, não no conflito. Porque vai ficar um querendo gritar mais do que o outro, isso é natural. Então o seu lar é uma responsabilidade muito grande, você tem que cuidar dele. Então você tem que tomar muito cuidado, que quando tiver assim um mais nervoso do que o outro, procura um de vocês, principalmente nós, homens, chefe da casa, porque assim, entenda que homens aqui, ó, é da natureza da mulher ela ser mais sensível, é da natureza dela. E é da natureza do homem ser mais grosso. Sabia disso? Ser mais rude, é da natureza. Então é importante que a gente, como homem, aqui, chefe da casa que nós somos, quando você perceber que tem alguma coisa desalinhada, dá um passinho para trás. Evita gritar mais do que a sua esposa. A mulher gosta de gritar, irmão, deixa ela gritar. Será que dá uns gritos, uns berros lá? Mas que a última palavra seja sua, sabe assim? Já vou, já faço. Entendeu? Que seja a sua última palavra, em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte, trabalhe esse emocional. O obreiro sempre deve estar bem-humorado. E para isso é necessário administrar, isso é uma administração, o nosso estado de humor e as diferenças. Eu tenho que aprender isso. Administrar o meu estado de humor. Então tem dias que você está chegando em casa nervoso. Tem dias que você está chegando dentro do seu lar, porque é sua responsabilidade o seu lar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãs? É sua responsabilidade. Você está chegando nervosa, teve um problema com o chefe, um problema no trabalho, seja com quem for. Minha irmã, meu irmão, olha aqui o segredo. Para um pouquinho. Senta na cama, no sofá, deita, faz o que você quiser. Mas não leva essa energia lá do seu trabalho, que a sua casa não tem nada a ver com isso. A sua família não tem nada a ver com o seu trabalho. A sua esposa não tem nada a ver com o seu problema com o seu chefe. O seu esposo não tem nada a ver com o seu problema que você teve com a amiga, com a sua chefe, minha irmã. Então a gente tem que entender isso. Então o que eu faço, pastor? Eu tenho que trabalhar o meu emocional, porque se eu vou do mesmo jeito para casa, eu levo toda essa energia ruim e vou descarregar lá. Descarrego com quem tem nada a ver. Descarrego com as pessoas que mais me amam. E aí eu tenho que parar e pensar, peraí, está errado. Então antes de você entrar na sua casa às vezes, se você estiver sendo trabalho, pare em algum lugar, faz uma respiração diafragmática. Eu faço isso, sabia? Aprendi isso. Você vai oxigenar o seu cérebro, para você diminuir as suas emoções. Então, você, sabe pessoas que quando estão muito nervoso ficam falando sozinho? Principalmente sanguíneo. Aí você imagina, chega em casa, já chuta o gato, o cachorro vem para cima dele, carinha, sai daqui que eu não estou bem hoje. Não é assim? Tem gente assim ou não? Desconto na primeira pessoa que vem na frente. Aí vem a filha,
com carinho, a esposa querendo conversar, bater um papo, que às vezes passou o dia todo sem conversar. E quando você chega, ela tem um monte de coisa para conversar, a sua cabeça não cabe mais nada. Por quê? Porque está cheia. Aí você não consegue ouvir a sua esposa. E a esposa tem coisa para conversar às vezes. Principalmente aquela que está em casa o dia todo, é do lar. Então tem muita coisa que aconteceu, tem que resolver, quebrou o negócio e tal. Aí você chega com a cabeça cheia. Aí que acontece o quê? Ela é a azeitoninha que pôs o mal-estar. Pô, só faltava isso. Então você tem que aprender a administrar isso. O que eu faço, pastor? Por isso que eu falei aqui, esse ensinamento que eu quero entrar na prática com vocês. Respiração, oxigênio no cérebro, até antes de ir para casa. Parece uma bobeira, né? Mas funciona. Olha o que é, ó. Postura, todo mundo, senta de postura aqui. Todo mundo assim na cadeira, postura, todo mundo, ó. Você aprendeu um negócio simples. Trabalhar sua mente. Você está muito agitado. Vai chegar em casa assim, vai ter briga. Qualquer lugar, no ônibus, no carro. Arruma postura. Assim, eu sentei assim, ou mesmo de pé, com a mão assim, ó, na cintura, mandando um comando para a sua mente, que é você que manda, não é a sua mente. Que Jesus está em ti, que é o Espírito Santo de Deus que comanda a tua vida. Porque o diabo, só falei aqui no início, eu vou voltar, só precisa de uma brechinha para destruir você. Por mais homem de Deus, mulher de Deus que você seja, uma brechinha é o suficiente. Então você comanda o seu corpo, porque a mente ela vai nos sabotar. Então o chefe falou alguma coisa, você teve um problema no trabalho, você teve um problema, seja o que for, bateu o carro, aconteceu um roubo, seja o que vai, você fica todo nervoso, todo apavorado e não sabe o que faz. E aí o cérebro começa a colocar um monte de coisa, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Calma! O nervoso vai te deixar você doente, com câncer, com úlcera, com um monte de coisa. Você só vai dar trabalho para sua família. Então o que você faz? Posição aí, todo mundo, ó, senta. Simples, ó, puxa com o nariz, ó. Conta até 4, segura. Solta com a boca. Faz isso umas 4 vezes. Umas 4 vezes. Como você não tem costume, se você fizer isso 4 vezes, ó, olha aqui para mim, ó. Parece uma bobeira, mas como você não tem costume, sua mente está cheia, eu desafio você. Faz isso 4 vezes, ó. Depois, ó. Olha aqui, não faz não, ó. Seguro, conta até 4, solta. Se você fizer isso 4 vezes, eu desafio você. Vai te dar tonturas. Tonturas. Sabe por quê? Cabeça cheia. Você não tem o hábito de fazer isso. Chega um momento que vai ser normal. Já tem que fazer 6 vezes, 10 vezes. Faz só 4. Pra você ver a tontura que vai te dar. Para você ver como você precisa trabalhar as suas emoções. É muito sério isso. Do que você chegar em casa. Se você fizer isso, você vai perceber que você vai chegar mais desarmado em casa, pastor Leonardo. Parece uma bobeira, né? E não tem nada a ver, às vezes, com a Bíblia. Mas são coisas que eu preciso aprender para me poder aplicar a Bíblia dentro de casa. Como que eu aplico a Bíblia, irmão? Como eu aplico as coisas de Deus? Como eu aplico a palavra de Deus? Sendo uma pessoa ruim dentro de casa. Eu tenho que aprender a trabalhar com as minhas emoções para que eu possa ensinar o meu filho o caminho que se deve andar. Eu tenho que trabalhar as minhas emoções para que minha mulher olhe para mim e fale assim, ele é um homem de Deus. Entenda isso. E às vezes a gente deixa essas coisinhas de lado, né? Porque parece boba. Ah, pastor, isso aí não tem nada a ver com a igreja, com a Bíblia. Tem sim. Porque se você não souber administrar suas emoções, você não vai conseguir alcançar, aleluia, aquilo que Deus quer para você. Você não vai conseguir ter uma família abençoada, não vai conseguir ter filhos abençoados. Porque as pessoas vão olhar para você, vão te julgar pelo que você é, pelo que você está fazendo. Você não é julgado, irmão, pelo que você fala. Entenda isso. As tuas atitudes têm que gritar. E a tua fala tem que ser sussurrada. E é o contrário hoje. As pessoas querem gritar e com atitude sussurra. Você tem que gritar com as suas atitudes. As suas atitudes têm que falar muito alto. Agora a sua fala tem que ser baixinha. Não pode ser alto não. Amém, irmãos? Então como deve ser o obreiro, o homem de Deus com a esposa com o esposo? Vamos para o segundo ponto aqui agora. O obreiro e a esposa, ela forma, diga assim, uma sociedade. É que nem uma empresa, não é isso? Sou sócio, hoje eu tenho um sócio, eu tenho uma empresa que tem 2 sócios. Tem uma sociedade lá. E lá tem coisas que eu não posso fazer. Por quê? Só para você entender, eu tenho 2 sócios e tem coisas que, se eu vou fazer, eu preciso informar um sócio, sim ou não? Eu não posso chegar fazendo, ele é meu sócio. Por quê? Porque se der errado, a empresa sofre e ele é dono também da empresa. É sócio.
E o obreiro e a esposa, elas formam uma sociedade, de certa forma. E essa sociedade é fundamental no amor, no companheirismo, no respeito. E como fruto dessa associação, dessa sociedade, surge aí a família. Quer ver os filhos? Vamos ter filhos? Vai ter filhos. E para manter essa sociedade é necessário algumas coisas aqui agora. Repita comigo assim, ó, compreensão. Para manter essa sociedade dentro de casa, para o seu casamento não ir de água abaixo, tem que ter a compreensão. Você, meu irmão, precisa conhecer a sua esposa. Você precisa saber o que ela gosta. Precisa saber como que ela gosta de andar. Você precisa saber como ela gosta de ser tratada. Tem que saber. Tem pessoas, tem maridos, que tratam mal a esposa, perde de outras pessoas. Eu já vi isso. Porque acha que é o seu jeito. Não, o meu jeito, pastor, de falar assim, não é seu jeito. Ou se é o seu jeito, não é o jeito dela. Então você tem que saber como que ela gosta de ser tratada. Tem assuntos que você não pode falar perto de uma irmã, perto de um irmão, para sua esposa. Eu tenho que entender o que ela gosta de ouvir. O que ela não gosta, o que a pessoa abomina. E aí cabe a esposa falar, eu não gosto que você faz isso. Eu não gosto que você fala comigo quando tem alguém assim sobre esse assunto. É importante. Eu não gosto que você trata ou me fala alguma coisa de certo assunto quando tem uma irmã perto. Ponto. Tem que saber, você tem que saber administrar isso. Então para isso eu preciso ter, diga assim, ó, compreensão. Eu preciso compreender a minha esposa. Esposa, a mesma coisa. Você tem que saber o que o seu marido gosta, o que ele não gosta. Tem coisas que você vai falar perto dele, perto de um amigo, que vai ofendê-lo. Que é a coisa para você, coisa mais simples, sim ou não? Mas que perto de um amigo, perto de um obreiro, vai ofendê-lo, vai humilhá-lo. Tem que saber. É por isso que é importante conhecer. É por isso que tem assunto que na dúvida não fala, não pergunte. Fala, não vou nem perguntar isso para ele, porque está perto do irmão aqui, ou perto do pastor, não vou nem fazer essa pergunta para ele aqui, porque pode ofendê-lo, porque ele pode não gostar. Percebe? Isso é compreensão, você compreender a pessoa. Isso é uma sociedade. Eu preciso entender isso. Esse negócio assim, ó, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você. Não tem nada a ver para você, meu irmão. Aí você tem que entender. Comecei aqui dizendo o seguinte, nós somos o que não tem nada a ver para você, pode ser um fardo pesado para ela. O que não tem nada a ver para você, meu irmão, pode ser um fardo pesado para ele. Então eu tenho que identificar isso. Então, compreender. Tem coisas que eu não posso falar na frente das pessoas. O segundo ponto necessariamente o obreiro deve dar atenção à sua esposa, aqui foram para os irmãos, mais do que para as outras. Agora o que a gente vê de gente dando uma atenção, irmão, para uma irmã, mas não dá atenção para a esposa. A irmã fala, pastor, ô irmão, ô cooperador, eu estou com um problema, e desabafa, e você fica ali ouvindo. A sua esposa foi com um problema menos que a metade do problema da irmã, você não tem paciência de ouvir um minuto. Percebe? Então isso é uma inversão, isso não pode acontecer. Você tem que aprender a ouvir a sua esposa. Esposa, aprender a ouvir o seu esposo. Porque a gente ouve as pessoas lá fora. E por que não ouvir as pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais convivem conosco? Então isso é muito importante. E entender, irmão, que você como obreiro é um homem como qualquer outro, cheio de falhas, sujeito a desejos, sim ou não? Mas que deve ser controlados. Nós precisamos trabalhar isso, obreiros do Senhor. Porque geramos muitas vezes maldição para dentro do lar. E como eu falei aqui para vocês aqui no início, o nosso lar é o nosso maior patrimônio. Amém? Então entender a sua esposa, porque ela é diferente de você. Esposa, entender o seu esposo, porque ele é diferente de você. Saber o que ele gosta e o que não gosta. O obreiro e os filhos, que rapidinho aqui, correndo aqui. Nós devemos estar cientes que tanto os pais aqui, quanto os filhos, como eu posso dizer, temos um papel, fundamental na estrutura familiar, em todos os aspectos, meu irmão, em todos os aspectos. É normal os pais lutarem para o bem dos filhos, sim ou não? Sim ou não? Normal, Preparar os filhos para um amanhã. Por quê? Porque eles vão dar continuidade na família. Quem não quer ter netos estruturados, bisnetos, Então é normal. Agora, quanto ao futuro dos seus filhos, como eu falei aqui no início, ouve aqui isso agora.
que isso aqui muita gente não entende. Eu já falei isso aqui até numa palestra, tem gente que ficou meio assim, depois entendeu. Mas assim, ó, quanto ao futuro dos seus filhos, pense em duas coisas, que eu considero importantíssimo, essencial aí para você. Repita-se comigo assim: eu não posso preparar o futuro para os meus filhos. Aqui muita gente se perde. Você sabia disso? Você não pode preparar o futuro para os seus filhos? Pastor, repita assim: eu preciso preparar os meus filhos para o futuro. Aqui que muita gente se perde. Se você ficar exigindo, eu falei aqui no início, do seu filho, o futuro que você quer, você vai perder ele para Deus, você vai perder, o diabo toma. Se você quiser preparar o seu filho, irmão, para o futuro, dá errado. Aliás, preparar o seu filho para o futuro é o que está certo. Por quê? Então não prepare o futuro para os seus filhos, que é o que muita gente erra. Ah, eu estou preparando meu filho para ser tal coisa. Não prepare o futuro para ele não. Porque nesse caso ele não vai saber lidar lá no futuro que você preparou. Você preparou o seu filho para o futuro. Quando ele chega no futuro, vai ficar perdido. Que a gente vê, pastor, jovem perdido, adultos perdidos, porque foi o pai que preparou o futuro para ele. Está perdido. Perdeu o pai, pronto, acabou. E agora o que eu faço? O meu pai que preparou, eu só vou onde que ele manda, só faço o que ele faz. E agora pegou. Perdido. Agora eu preciso aprender, aprenda isso, preparar os meus filhos para o futuro. Sendo assim, eles estarão o quê? Em outras palavras, irmãos, preparado para enfrentar o futuro com segurança que é dele. Futuro dele. Amém, irmãos? Então isso é muito importante em relação ao futuro, para você não perder o seu filho, para você não preparar ele lá na frente e ele se perder. Uma outra coisa aqui importantíssima, já estou findando. Seja exemplo com atitudes, não somente com palavras. Reforço isso aqui. As suas atitudes têm que falar mais altos. As suas palavras têm que sussurrar sempre. E outra coisa, compreensão e diálogo. Por quê? Porque comunicação, diga assim, comunicação. Diga, comunicação é tudo. Tudo. Como você enxerga os seus filhos. Olha aqui, ó. Como você enxerga os seus filhos é como eles são. É o que você enxerga neles. Como você enxerga os seus filhos, como eles serão também. É o que você enxerga. Então cuidado com a sua língua, cuidado com as palavras. Esses dias eu estava dando um conselho para uma mãe, e ela falou assim: pastor, eu vou falar aqui sobre palavras rapidinho, que eu separei ali rapidinho. Ela falou assim: pastor, o meu filho não tem jeito. Que meu filho, pastor, sabe, desandou, que ele não sei o quê, e agora a minha filha também está indo no mesmo caminho, e não sei o quê, tal. E começou a falar um monte de coisa ruim do filho. Eu falei: irmã, tira toda a atenção daquilo que é ruim em seu filho. O que você quer que ele seja? O que você quer dele? Começa a orar nisso. Porque a gente ora sempre ao contrário, né? Tem a oração eficaz e a oração eficiente. A oração eficiente é aquilo que você ora, vai orando para tudo. A eficaz é aquilo que você ora sabendo o que você quer. Então quando eu oro assim: Jesus, eu não quero meu filho no mundo. Jesus, eu não quero meu filho. Está errado. O que você quer então? Não é assim, Cordeiro? Oração eficaz. O que você quer? Jesus, eu quero ver meu filho na igreja. Eu quero ver meu filho casando aqui. Eu quero ver ele obreiro. Eu quero ver ele pregando, Jesus. Eu quero ver ele pregando. Eu quero ver minha filha louvando o Senhor, participando do grupo de mocidade. Eu quero ver. É isso. E não ao contrário. A gente faz sempre no negativo, né? Não ao contrário. Então entenda, como eu falei aqui no início, entenda os seus filhos. Compreenda ele. Dialogar é tudo, meu irmão, minha irmã. E como eu falei aqui no início, você tem que ser mais pai do que amigo. Irmã, volto a dizer, você tem que ser mais mãe do que amiga. Está errado ser amigo do filho mais do que pai. É errado ser mais amigo mais do que mãe. Mas compreenda, entenda as dores do seu filho. O que ele gosta, o que ele não gosta. Como que eu vou falar de Jesus para ele se ele se afastou? Você tem que entender, tem essa sensibilidade de falar. E se ele está na igreja, como eu permaneço, como eu faço com que ele continue comigo servindo o Senhor? Porque eu não posso ensinar o meu filho. Olha aqui, ó, olha aqui isso, ó. Eu já falei isso algumas vezes. Eu não posso ensinar os meus filhos, como eu faço com as minhas filhas hoje. Eu não posso ensinar ela a ser uma pessoa de igreja. Como assim, pastor? Eu tenho que ensinar ela, Murilo, sua filha, a ser uma pessoa de Cristo. Eu tenho que ensinar ela a temer a Cristo. Eu tenho que ensinar meus filhos a temer a Jesus. Eu tenho que ensinar meus filhos a ler Bíblia. Minhas filhas, quando pedem presente, mas elas pedem Bíblia. Tanto que elas lêem a Bíblia comigo em casa. Elas têm que gostar de ler Bíblia.
Tem que ter amor. Aí você deixa seu filho lendo lá e não tira dúvidas. E deixa lá, porque nem você mesmo conhece. Entenda isso. Crie amor sobre a palavra de Deus no coração do seu filho, da sua filha. Principalmente quando é adolescente. Principalmente quando é criança. Principalmente. Vai entendendo tudo que o filho gosta. E quando eu falo de ser amigo do filho, não ser amigo do filho, entenda isso. É cuidado com as brincadeiras. Com aquilo que você fala. Eu vou dar alguns exemplos de você de palavras, que eu até separei algumas aqui, de um livro, depois eu posso indicar a vocês, de um livro, mas que é bem interessante. Sobre os livros, sobre esse livro. Porque a Bíblia instrui o povo, irmãos, que o povo de Deus, é interessante isso, o povo de Deus, ele padece por falta de conhecimento. Não é isso? Então a gente precisa ter conhecimento. Onde que eu estou errando dentro de casa? O que eu estou fazendo que está errado? O que eu estou agindo aqui? Como eu estou fazendo que está dando errado? Por que meu casamento está indo assim de mal a pior? Por que minha filha está andando desse jeito? Por que meu filho está andando desse jeito? Pare de cobrar dele, dela, e comece a cobrar de você. Comece a pensar assim, falar assim, ó, o que eu fiz aqui? O que eu devo ter falado para ela ou para ele que está andando desse jeito? Comece a se cobrar. Isso é muito importante. Tem um livro que chama, quem não leu ainda, no Encontro de Casais, na palestra que eu dei lá no Encontro de Casais, há muitos anos, há muito tempo atrás. Eu acho que alguém até comprou. Chama As 5 Linguagens do Amor, né? Quem ouviu esse livro já? Quem já ouviu? Já leram? Já leram? As 5 Linguagens do Amor, né? 5 Linguagens do Amor. Porque quando a gente fala de relacionamento, como eu falei para vocês, é uma sociedade. Olha só que interessante. Isso serve para os seus filhos, você com o filho e você com a esposa. Por exemplo, ó, presta atenção nisso, tá? 5 linguagens. Tem pessoas que gostam, se sente amada, se sente amado ou se sente amada através da linguagem. Por exemplo, se a sua esposa, a linguagem do amor dela é ouvir palavras de amor, e se você nunca falou para ela que você o ama, ela acha que você não ama mais. Percebe? Se o seu esposo, a linguagem do amor dele é ouvir palavras, meu amor, eu te amo, não sei o quê, e se você nunca mais falou isso para ele, na linguagem do amor dele, ele acha que você já esfriou o amor. Então você tem que conhecer a linguagem do amor do seu esposo e da esposa. Uma outra linguagem do amor que é bem interessante é o cuidado. Diga assim, cuidado. Cuidado é aquele negócio, é pessoas que gostam de ser cuidadas. Ela se sente amada quando é cuidado, quando é cuidada. Então se a sua esposa não se sente cuidada, ela sente que você não a ama mais. Ou se seu esposo chega em casa, você não faz as coisas para ele lá tal, e ele sente que você não está ali, ele está sentindo que o seu amor está esfriando. Porque ele gosta de ser cuidado. E assim com os filhos também, tá? Uma outra linguagem do amor, que é fundamental, é o toque. O toque. Pegar na mão, encostar, beijar, fazer cafuné. Linguagem do amor. Se a linguagem do amor, se a sua linguagem do amor foi essa, você gosta, ou ela a mesma coisa? A mesma coisa. Se não tem mais isso, você sente que não é mais amada. Uma outra linguagem do amor, que muita gente confunde e acha que isso aqui é o tudo, e não é tudo, é apenas uma das linguagens do amor, é a pessoa ser presenteada. Presente. Tem gente que se sente amada, né? Quando recebe um buquê de flores, ou a mulher saiu, comprou um presente de surpresa para o marido. Se sente amada, né? Assim, não é legal isso? A gente fala isso no encontro de casais, né? Eu falava muito isso, hoje até eu melhorei isso agora quando eu falo de encontro de casais. Porque nem todo mundo se sente amado com presente. Nem todo mundo. Às vezes o presente, meu irmão, você vai dar um presente atrás do outro, ela nunca vai se sentir amada ou amado. Porque não é a linguagem do amor dela. Sabe por quê? Porque tem outra linguagem do amor, a quinta linguagem do amor. Tempo de qualidade. É uma linguagem do amor. Se você não tiver tempo com a sua família, tempo com ela, se você faz outras coisas, menos estar junto, não tira lazer, não tira um tempo para passear, não tira um tempo para conversar, não tira um tempo dentro de casa, para deitar na cama, para bater papo, para sentar no sofá, para fazer qualquer coisa, ela vai achar que você não a ama mais, e vice-versa. Então tem as linguagens do amor, e é interessante entender isso, mesmo com os filhos, porque às vezes você está lotando o seu filho de presente, colocando lá presentinho, dando um negocinho. O que ele quer às vezes, pastor? É só o seu tempo. É só o seu tempo, porque a linguagem do amor dele é o tempo. Ou só ouvir você falar, ô meu filho, eu te amo, você é meu garoto. É isso. Essa linguagem do amor que é interessante, você entender isso.
Tem uma questão dos filhos aqui, para me fechar os filhos aqui, eu já vou finalizar e falar do ministério e fechar, que eu só tenho mais 10 minutos. Mas veio agora aqui na minha mente, que eu lembrei, no estudo que eu fiz, numa tese, que eu estava estudando, na psicologia, e fizeram uma pesquisa com crianças de 0 a 6 anos de idade, não me fale melhor, 7 anos de idade. Olha só que interessante. Com um grupo de crianças separados, só para vocês entenderem a linguagem, tá? Que nós vamos falar de linguagem rapidinho, já vou fechando aqui, ó. Linguagem. É vídeo aí? Não está sabendo, não? Aleluia, das crianças. Ah, deve ser. Os caras aqui são ligeiros, né? Aí nessa pesquisa, irmão, separaram 2 grupos de criança. E olha que interessante. Quem aqui tem o hábito de dizer assim para o seu filho: você é inteligente, você não sei o quê? Bem, quem aqui tem o hábito de dizer assim para o seu filho: você é esforçado? Bom, mas vamos lá. Olha que interessante essa pesquisa, principalmente quem tem criança pequena aí, ó. Eles separaram 2 grupos. 2 grupos. E um grupo, os pais criaram essas crianças só falando que eles eram muito inteligentes. Muito inteligente. Você é inteligente, meu filho, parabéns. Você é inteligente, você tira uma nota boa. Chegava com a nota boa, você é muito inteligente. Aí o outro grupo era assim, ó: meu filho, parabéns, que esforço, você se esforçou, você merece, você estudou, você se preparou, você se esforçou. E nunca falava inteligente. Esses, depois de grande, percebeu o quê? Essas crianças, depois de adulto, aqueles que eram, sempre foi chamado de inteligente, sabe? O elogios com a inteligência mental, QI, elas não conseguiam ter sucesso na vida. Na maioria das vezes eram pessoas inseguras, infelizes, na maioria deles. E as pessoas que sempre foram motivadas na palavra esforçado, parabéns pelo esforço, parabéns por isso, são pessoas que se tornaram empreendedores, empresários, admitiram outras pessoas. E é o que acontece, a gente percebe isso. Eu dou mentoria para empreendedores, é muito que a gente vê muito disso. Que quem destaca são aqueles mais esforçados, e os inteligentes acabam trabalhando para o esforçado. E é pesquisa, eu ouvia falar isso, eu achava interessante isso. Aí depois eu vi que era uma pesquisa, existe isso mesmo. Porque a sua palavra tem muito poder. Mas entenda bem isso aí, isso aqui é uma pesquisa, tá? Mas quais são as palavras que eu quero finalizando aqui, que eu tenho que evitar dentro de casa? Evitar, para fechar. Há uma palavra que eu tenho que evitar. Eu preguei algumas, tá, num livro que eu tenho, mas tenho várias outras. E algumas eu estou até me policiando, muitas vezes. Mas uma delas que eu tenho que evitar, por exemplo, desgraça. Tem que evitar essa palavra dentro do lar. Por quê, pastor? Porque desgraça fala de escuridão, fora da graça. Fala de quebranto, ausência do divino. É isso que eu estou colocando dentro de casa. A ausência de Deus, a desgraça. A ausência da graça. Quando eu falo desgraça, é a ausência da graça. Então evita isso dentro de casa. Como eu falei para você, o diabo só precisa de uma brechinha. Outra palavra que eu, inclusive, estou evitando, e eu cometo esse pecado: merda. Eu vou falar todas essas palavras aqui, tá, pastor? Merda. Oh, merda. A gente não tem esse negócio? E segundo a palavra de estudiosos, diz o seguinte, que é um tipo de palavra que chama podridão, chama sujeira, ela traz sujeira, imundice, sabe, porcaria, adversidades, a diversidade dentro de casa. Demônio, Maria Mulango. A diversidade. São palavras, parecem umas coisas bobas, mas são coisas que a gente tem que evitar. São palavras ruins, não são palavras normais de se falar. Tem que evitar. Palavrões, por exemplo, qualquer tipo de palavrão, irmão. Você sabia que qualquer tipo de palavrão, se você tem esse hábito, resolve isso em nome de Jesus. Porque palavrão evoca ódio, sabia disso? Traz brigas familiares, qualquer tipo de palavrão. Pode perceber, tem a palavrão dentro de casa, começa a ter uma briga de casal. Filho gritar daqui a pouco. Qualquer tipo de palavrão. Por quê? Evoca ódios. Palavra de maldito, maldita, maldito, maldita. Por quê? Porque isso é uma palavra que você lança uma praga, maldições. Você lança maldições. A palavra tem poder, sim ou não? Uma palavra que eu lembrei aqui agora também, que a gente tem que evitar, e eu já vi crente falar isso com o filho. Chamar o filho de burro. Idiota, burro. Evita falar isso aos seus filhos. Evita, assim, sabe assim, porque até você evita, principalmente se for criança. Principalmente. Por quê? Porque fica armazenado. Entenda isso, ó. A nossa mente tem uma mente inconsciente, que é o subconsciente, que é abaixo da mente. Ela fica armazenado, aí gera os paradigmas. Gera as crenças, que ele é burro, que ele é idiota, que ele não vai conseguir vencer, que não vai conseguir fazer as coisas. Fica armazenado lá. Aí não consegue ir para frente. Aí, quando ele amadurece, fica com aquele síndrome de fracasso, de inferioridade.
Por quê? Porque o pai e a mãe, que tem que dar o exemplo, que é o modelo, chama ele disso. Então fica armazenado na mente dele, então evita isso. Outra palavra aqui agora, eu até anotei, mas é assim, ó, que a gente fala e a gente tem que evitar, isso eu já ouvi, não sei se foi o pastor, não sei, algum pastor falou aqui, mas muito tempo atrás eu fui pesquisar isso aí, que a gente fala isso com as crianças, né? Principalmente as tias de criança. Danado, danada. Hã? Moleque é uma palavra que vem da Macedônia. E era um demônio da África. Moleque, viu? Para quem não sabe, viu? Moleque, você está falando que seu filho é um demônio. Moleque, está chamando ele por um nome de um demônio da África. Tá? O danado, em sua base, olha só o danado, irmão. Fui pesquisar isso. Pesquisei. Sabe o que quer dizer danado, danada? Isso aí faz muito tempo que eu estudei isso aqui, quando eu vi um pastor falando sobre isso. Condenado. Sofredor. Maldito. Ruim. Mal. Olha só que pesado. Então chamar alguém de danado é amaldiçoar essa criança, amaldiçoar essa pessoa. Por quê? Porque danado, olha só, no seu geral, irmãs, principalmente as tias aqui, ó. Sabe o que significa danado? Ó, no geral, olha aqui para mim, ó. Condenado ao inferno. Percebe? Como até as tias das crianças têm que tomar cuidado. Essa criança é danada. Você está condenando essa criança para o inferno. A palavra tem muito poder, irmão. Muito. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: que nós sejamos senhores da nossa língua, para não sermos escravos das nossas palavras. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Então saiba uma outra coisa aqui para finalizar, que aqui eu finalizo meu 1 minuto. Só uma coisa: a sua família, minha irmã e meu irmão, é mais importante do que o seu ministério. Eu já ouvi o pastor falando isso em reunião. E eu tenho isso comigo. A minha família é mais importante que o meu ministério. Por quê, pastor? Porque se você não tem família, você não tem ministério. Oi, pastor? É isso. Se você ama o seu ministério para não perder, dobre esse amor pela sua família. Ame muito mais sua família. Porque a sua família é mais importante do que o seu ministério. Sem família, diga assim, obreiros, ó, sem família, sem ministério. É isso. Então não há obreiro que desenvolva bem o ministério, não existe o obreiro que desenvolva bem o ministério se a sua família não está indo bem. Não tem como. É por isso que a sua família é sua responsabilidade. Não tem como. Então se a sua família não vai bem, o seu ministério será um forte candidato ao fracasso. Não tem jeito. Nenhum sucesso, o pastor já falou isso aqui algumas vezes, justifica, né, pastor? Justifica o fracasso, a falência da família. Nenhum sucesso, seja ele profissional, ministerial, nenhum sucesso, irmão, justifica o fracasso, justifica a falência, nenhum deles justifica isso. Então o que eu faço, pastor? Repita comigo assim: eu preciso fortalecer o meu ministério. Como que eu fortaleço o meu ministério? Ao contrário, não estou falando de fortalecer a família, né? Eu preciso fortalecer o meu ministério. Se você tiver com o ministério bambiano, como que eu fortaleço o meu ministério? Primeiro, fortaleça a sua família. É isso. Está com o ministério bambiano aí? Fortaleça a família. Fortaleça a sua casa, seu lar. Entenda a sua esposa, que eu falei aqui no início. Esposa, entenda o esposo. Sabe, diálogo, comunicação, tempo. Dê prioridade à sua família. Crie os seus filhos, como a Bíblia diz, na demonstração do Senhor, com toda modéstia. Eu quero finalizar, quero pedir para os irmãos, pode, pastor, pedir? Ficar em pé um pouco. Ficar em pé, irmãos. Glória a Deus. Quando a família perde a estrutura, escute isso. Quando a família perde a estrutura, perde também os valores. Pode perceber isso. Está sem estrutura? Perde os valores. Perde. E assim o que acontece? O ministério é afetado. Todo ministério, o seu ministério é afetado. A sua vida acaba sendo afetada. Então quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos: problema nós vamos ter, sim ou não? Vamos ter adversidade, sim ou não? Vamos ter desavença, sim ou não? Então entenda isso. Você vai ter problema com seu filho, sim ou não? Vai ter com a esposa? Esposo vai ter com o esposo? Sim. Agora a palavra é essa, ó: tenha muita cautela, irmão, quando for resolver problema da sua família. Por que isso? Porque um problema mal resolvido pode causar consequências graves. Cautela. Foi o que eu falei para vocês, antes de responder alguma coisa, respira.
Antes de chegar em casa nervoso, chutando tudo, se você estiver nervoso, faz aquilo que eu te ensinei. Está nervoso, com problema em casa, problema do trabalho, a sua mulher não tem nada a ver com o seu problema do seu trabalho. Seu filho, a sua filha não tem nada a ver com o problema que você teve na rua. Não tem nada a ver com os seus problemas. Esvazia sua mente, faz aquilo que eu ensinei vocês. Aí você chega em casa e seja 100% pai, 100% esposo. Seja pai, seja homem. É isso. Sabe, assuma a sua responsabilidade. Procure, sabe assim, não misturar tudo. Sabe, tem gente misturando tudo. Não mistura tudo não. Você tem que ter seu tempo de qualidade com a sua esposa, seu tempo de qualidade com a sua filha, seu tempo de qualidade com o seu filho, seu tempo de qualidade dentro do seu lar, para ser pai. Que é tão sério como quando ser um profissional em qualquer área, quando ter um ministério, é tão sério quanto, se não mais. Porque tudo atrás quebra, tudo quebra, se você não tiver a sua família em equilíbrio. Amém?